corre Assis livre, penetra na grande área, procurou, atirou, Rasterinho, gol do Fluminense! Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida tricolor. Meu nome é Gabriel Bernardi, está começando mais um episódio do nosso podcast É Proibido Remar. Antes de eu começar aqui a apresentar os componentes da nossa bancada de hoje, aquele lembrete de sempre, não esquece de procurar o nosso @É Proibido Remar nas redes. A gente está no Twitter, está no Instagram e principalmente no YouTube. Você que escuta a gente pelo YouTube, não esquece de se inscrever e dar o joinha, beleza? E ativar a sinetinha para ter notificação também quando a gente botar vídeo novo. Pronto. Bati o ponto, recado dado. Vou agora apresentar aqui meus companheiros nessa noite de domingo, depois da vitória, da goleada do Fluminense de 1-0 em cima do Atlético Paranaense. Começando pela composição da casa, os nossos titulares aqui do time do É Proibido Remar, nosso advogado, chefe do departamento jurídico da secretaria, stripteaser e tudo que tem direito, Hugo Tati. Que isso, meu amigo. Salve, salve os nossos ouvintes aí. Feliz aí, mais um programa caminhando. A gente vai seguindo semanalmente aqui, batendo ponto. E mais feliz hoje porque, vence o Fluminense, né? 1-0, foda-se, o importante são os 3 pontos. E hoje o tema é interessante, né? Tema interessante, tema polêmico. E vamos dialogar aí um pouquinho com o assunto que esteve em alta nessa última semana nas redes. E também contente aí com o nosso convidado, que eu não vou dar spoiler agora. Muito bem, disciplinado. Em seguida, aquele que vem aqui todo domingo dizer pra gente qual é a verdade, doutrinar as nossas mentes, a voz da experiência, membro fundador do Fluminense Futebol Clube, Eduardo Bulhões. Fala aí, Edu. Boa noite, amigos, boa noite, ouvintes. Um abraço aí aos componentes da bancada, aos titulares e ao nosso convidado também. E quero deixar claro que essa parada de stripper aí é fake news, porque eu nunca vi nada, não. Hashtag manda nudes. Depois a gente negocia isso, porque é profissional, né, cara? Não, de graça, aí seria, né, amador. Tem que negociar com ele, manda mensagem pra mim depois que eu agencio ele. Bobeiras à parte, agora vamos apresentar o nosso convidado de hoje. Cara, só um parênteses. Vocês estão falando essas besteiras, o Felipe é meu empregador, tá? Só queria deixar claro para os ouvintes que hoje eu vou pegar até leve. Porra, eu ia apresentar o cara agora e tu deu spoiler, cara. Qual foi? Foi mal. Segue aí. Eu vou pegar, só para deixar claro que eu vou pegar leve nas nossas brigas hoje, porque o meu empregador é o convidado. Ponto. Entendi. Você tem amor à camisa da empresa, né, Hugo? Exato, colaborador. Deixa eu apresentar aqui então o nosso convidado, já do spoiler dado aí pelo nosso queridíssimo Hugo Tati, que também é chefe do departamento de spoilers. Esse camarada que a gente conhece aí dos debates de Twitter, já trocamos muita ideia. É um cara que pesquisa bastante, traz muita informação nas redes sobre a história do clube, a história do Fluminense. É historiador, professor de história. Felipe Duque, bem-vindo ao É Proibido Remar, Felipe. Obrigadão. De antemão, saudações tricolores, né? E isso aí. Essa vitória aí, uma coisa maravilhosa, né? Para fechar o domingo, estava precisando. E agradecer o convite aí, Gabriel, Hugo, Eduardo, né? O Dian, que não está aqui presente. E vamos aí debater, né? Hugo falou que eu sou empregador, mas não lembro dessa coisa do stripper. Não lembro de ter... Vou rever a cláusula dos contratos aí. Mas estamos juntos, vamos lá. Saudações tricolores, tema fundamental. E, enfim, a coisa que é sempre importante a torcida estar debatendo, levando essas questões. E parabéns aí pelo trabalho, muito bom mesmo, né? Sempre acompanho as discussões. E vamos lá, brigadão pelo convite, vamos debater. Valeu, Felipe, bem-vindo aí mais uma vez. O prazer é nosso, cara, ter você aqui com a gente, traz muita qualidade, sem dúvida, para o programa de hoje. Mas antes da gente entrar no assunto do dia, vamos fazer aquele nosso girão de notícias. Aí vocês, se quiserem comentar a respeito, podem ter seus comentários, podem cornetar. O Edu, se não conhecer mais algum time, pode perguntar qual é o time, não tem problema não. Vou passar primeiro pelos placares
da semana, assim, né, dos times do Fluminense de base e do futebol feminino, tá? O Sub-15, porra, ô, Hugo, eu tenho que falar isso mesmo, tá? O Sub-15 perdeu para um time remador aí, num clássico, um dos clássicos que a gente jogou, não vou dar mais detalhes porque não é necessário. No Sub-17 ganhou de 2-1 do Vasco, como tem que ser. Na Copa Rio Sub-20 o Fluminense empatou 2-2 com a Portuguesa no finalzinho do jogo do GFT, esse eu vi o finalzinho do jogo. A gente passou de fase na Copa Rio, excelente resultado. E infelizmente no Brasileirão Sub-20 o Fluminense perdeu para o Grêmio de 1-0, foi eliminado na primeira fase, aí na última rodada, né? Acontece. No feminino, mais uma goleada pelo Campeonato Carioca, adulto, né? O Fluminense ganhou de 6-0 da Cabo Friense. E tome essa pecada. A notícia da semana foi uma semana assim um pouco devagar assim de notícias, né, de bastidores do Fluminense, mas a notícia que movimentou aí as redes, as correntes de Zap Zap aí do Fluminense, né, foi a história de que o Fluminense e o Marcelo já teriam conversado sobre o retorno da cria de Xerém aí depois de sei lá quantos anos, 15 anos de Real Madrid, né, sei lá. Saiu do Fluminense, foi pro Real Madrid, se tudo der certo vai voltar pro Fluminense e encerrar a carreira aqui. Então, vamos começar com a visita. Felipe, tua opinião aí, cara, sobre os placares, a notícia do Marcelo, ou também se não quiser comentar nada, não tem problema nenhum, pode cornetar. Cara, eu sou muito chato com essas notícias, né? Eu sempre trabalho com a hipótese de cortina de fumaça, assim, porque a gente estava um período muito grande sem ganhar nada, aí surgem esses debates aleatórios que vai vir Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé vai desaposentar e vai voltar a jogar no Fluminense. Então eu sempre fico desconfiado dessas discussões. Eu acho que, de antemão, o mais fundamental é a gente pensar no presente, né, cara? Primeiro garantir essa vaga na Libertadores e, enfim, ano que vem a gente vê o que dá para fazer. Só assim, eu já escutei que o Marcelo, já olhei algumas coisas que o Marcelo tem um problema muito forte na coluna, né? E que ele tá meio baleado. Agora, sinceramente, eu não tenho opinião formada sobre isso, sinceramente. Não tem nem como falar pró ou contra, nunca parei para pensar nessa vinda dele, mas assim, que dá um marketing dá pro clube, isso daí com Sim. certeza. Mas Não, tem que ver aí as questões que considerando estão também, né, envolvidas. cara, que é um jogador da lateral esquerda, que eu acho que se a gente botar o Marcelo sem uma perna, talvez já traga mais qualidade pro nosso elenco, né? Não tem muito como o Tricolor não pensar nisso, né? Beleza. Fala aí, Hugo, o que você acha aí dos placares da notícia? Cara, os placares, assim, o Sub-15, que foi o que perdeu, que você falou que eu botei aí no nosso mini roteiro, mas o ponto importante você não citou, que foi, porra, a gente manteve a liderança, tá ligado? Só perdeu 100% de aproveitamento. Foi só uma chance pros adversários, mas cria de Xerém continua voando, né? E sempre importância de valorizar Xerém, que é o futuro do clube. Em relação ao Marcelo, cara, eu concordo em parte com o Felipe, assim, eu acho que a gente tem que pensar mais no agora mesmo, mas sem dúvida nenhuma é um cara, porra, nível de seleção brasileira, né, um cara com muita qualidade, e que certamente é uma posição muito deficitária no nosso elenco, como a gente sabe muito bem, né, três que somados não dá um, Dá meio. não dá meio. Mas, assim, óbvio que isso tem que ser estudado, inclusive, sobre o custo-benefício, assim, né? O custo da vinda dele também, né? Sim. Sobre Questões a saúde dele, né? salariais. Como o Felipe falou, se vier para ficar ganhando uma bolada e parado no DM, não adianta, né? Não resolve Exatamente. nada. Então, assim, avaliação médica, né? Física e tal, e também da questão salarial, de custo mesmo, porque a gente sabe que a gente tem limitações aí em termos de folha salarial, e isso é importante também, né? Ser bem estudado antes de tomar qualquer posição. O que eu estou querendo dizer é para não ser uma contratação simplesmente midiática, né? Acho que isso que é importante, assim, trabalhar no midiático, a vinda do Marcelo, mas isso tem que, de fato, refletir numa vinda de um reforço de fato, para o nosso elenco, né? Sim, até porque essa história de que contratação de estrela se paga, né, em produto, em sócio, nosso padrinho que contribui aqui com o programa várias vezes, né, o Alexandre, eu não lembro, cara, se ele falou isso no programa, se ele falou em off, mas eu lembro que ele já me disse que essa teoria já caiu por terra. A gente sabe que não paga, né, o salário dos caras é muito alto. E o retorno, eles obviamente dão algum retorno, né, em visibilidade, em venda de produto, em número de sócios, mas não é o suficiente para pagar eles, né? Então, não tem Sim. como não pensar uma contratação dessa sem pensar no planejamento do futebol para o ano para assim, para competir, né? Assim, para desempenhar ali um papel dentro do campo, né? Edu, tá se coçando aí para falar, Edu, fala aí.
Com relação aos resultados, não tem muito o que comentar, porque Você conhece todos é os isso aí. times, né? Exatamente, é isso aí mesmo. E com relação ao Marcelo, assim, sem pensar muito no escuro, sou a princípio contra, porque vai ser mais um medalhão aí para chegar para ganhar centenas de milhares de reais, 200 mil. e, Normalmente 200 mil, e já em final de carreira, e eu não vejo muita vantagem não, mas se vamos bem que o ver, né? Marcelo se vier vai ganhar muito mais do que isso, né? O salário do Exatamente. Marcelo deve ser, sei lá, vai De ser o maior qualquer salário da forma, eu liga. só acredito com 1 milhão da Samok. É isso. Meião de quem? Boa. Da Samok. Eu vi no Google aqui, eu queria fazer a piada e busquei quem tava no nome do meião do Fluminense. É Samok. Entendi. Eu achei que era. Ou o bonezinho da Betano. Não, Exatamente. eu achei que era algum patrocinador assim da década de 70, sei lá, uma parada que você lembrou aí que era uma Não, é o referência que eu não atual. peguei. Do meião. Beleza. É empresa de quê? Você pesquisou ou não? Não, Ah, não, você tá aí de já é sacanagem. demais. Pô, Fiquei curioso, foi mal, cara. Vamos lá, vamos falar de coisa séria agora. Não é da nova TechPix, vamos falar do assunto do dia. A polêmica que rolou aí movimentou bastante, né, as redes sociais em torno do Fluminense, que é a história de que o Fluminense buscou o adversário remador do final de semana que vem e a Confederação Brasileira para viabilizar um clássico aí com torcida mista no Maracanã. Né? Que a princípio o que tem acontecido no Campeonato Brasileiro é jogos sem torcida visitante, né? Mas para essa situação o Fluminense tomou essa iniciativa de buscar fazer algo diferente. E aí vamos embaralhar um pouco a ordem agora, começar com o Edu que terminou comentando o giro. Edu, qual que é a tua opinião, cara, sobre essa situação? Assim, eu vi a galera muito dividida na internet com opiniões muito fortes, assim. E você que é o cara que não habita tanto assim esse meio digital das redes sociais, qual é o teu pensamento em relação a isso? Bem, nós todos temos a nossa paixão, né, pelo Fluminense, e é uma das facetas mais importantes das nossas vidas. E, de certa forma, ela só existe também pela existência dos adversários, dos rivais, dos co-irmãos, né? Principalmente os três grandes cariocas, né? E assim, é um pouco inconcebível na minha forma de ver o futebol, né? Aquela rotina que a gente sempre fala, o dia do clássico, você viver a expectativa de um Fla-Flu a semana toda, adentrar a nova Arena Tijuca e não ter torcida adversária. Não faz muito sentido. Tem que ter torcida adversária sempre, isso faz parte da cultura do futebol carioca, do futebol popular, a festa no estádio, a rivalidade. E por enquanto é isso, vou passar a bola aí e a gente vai É discutindo. isso. Beleza. Felipe, qual que é a tua opinião, cara, em relação a essa situação aí do jogo de sábado? Não, eu tendo a concordar com o Eduardo em relação a essa coisa que ainda é uma resistência, né? Não Uhum. falo nem de futebol carioca, mas do Fla-Flu, que são torcidas, né? Aquele famoso 50-50, né? 50-50, porque, de certa forma, os outros rivais já abriram mão dessa divisão. Mas eu acho que, dado o contexto especial que a gente está vivendo, enfim, por uma série de condições, não só da postura do rival nos últimos tempos, da forma que o Fluminense vem se degradando, né, erodindo institucionalmente, a própria questão da pandemia em si, uma série de questões eu não vejo hoje como cabível você dar uma concessão de divisão do estádio, essa altura do campeonato no Fla-Flu. E até pela condição também que o clube vive hoje, né? Eu acho que eu discordo assim, de você prover a manutenção de divisão de torcida junto com o rival, né? Os remadores atualmente. Lá para frente, né? Passado esse período, pode ser que, enfim, reveja essas questões, etc e tal, até dado aí as próprias composições que essa coisa que chamam de Maracanã hoje exige, pode ser que, enfim, reveja, né, o processo. Mas atualmente Uhum. eu acho que isso é um tiro no pé pro Fluminense
de certa forma, um enfraquecimento, assim, um apequenamento do Fluminense insistir com a divisão do clássico com um rival, né? E, enfim, isso daí vai ter desdobramentos negativos junto aos tricolores futuramente. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Assim, a situação que você menciona é o fato de, assim, de não ter tido, né, o público no turno, né, na ida, com o mando deles, e agora o Fluminense cede sem contrapartida. Seria mais ou menos isso. Se começasse, Tem, por exemplo, tem, o campeonato agora e concordasse que os dois mandos vai ser dividido, seria mais tranquilo. a própria relação do rival conosco, né? Nos últimos 2 anos, assim. Uhum. Desde o Carioca do ano passado, tem sido bem de confronto. E eu acho que, Uhum. inclusive, politicamente, historicamente, o Fluminense poderia capilarizar isso com um antagonismo, vamos colocar um antagonismo do bem, né? Pela postura da diretoria do rival. E compactuar com isso daí, eu acho que não compreende. Por uma série de questões, né? O Carioca ano passado foi evidente, os caras começaram a treinar com bola antes, toda aquela discussão, enfim, que passou relações promíscuas aí com o governo atual, etc e tal. O Fluminense hoje tem um papel muito importante de protagonismo. Eu acho que o clube poderia até capilarizar isso de forma produtiva durante a semana e se posicionar, né? Porque isso, assim, tem uma questão institucional que transcende, né? Do Fluminense nos últimos anos, assim, no bastidores, ceder muito, dar muita concessão e, né, a fidalguia que não é tão fidalgo assim, e o clube acaba, de certa forma, se ressecando no, em sua em seu histórico, né, em seu respeito, né? Então, a própria postura desse último Carioca, que o Fred ficou até irritado, xingando lá os diretores do rival, etc e tal, eu acho que o clube, assim, conceder, né, nesse sentido, eu acho que vai ter um desdobramento muito negativo, assim, é a gente se desdobrar o tal do malvadão, entendeu? Eu Uhum. acho que, eu tô falando especificamente desse jogo. Quer dizer, mais lá para frente, daqui a 2, 3, 4 anos, que isso daí possa ser revisto. Mas nesse jogo em si, eu acho que é um retrocesso muito grande o Fluminense ceder na divisão aí no 50-50 aí das torcidas. Beleza. Hugo, algo complementar? Pensa Sim, diferente? Falei. totalmente. Mas a gente já até debateu no Twitter, né? Eu até comentei uma publicação do Felipe. Cara, eu discordo, assim, porque eu acho que, sei lá, as opiniões que tem defendido contra a torcida mista têm sido muito nesse raciocínio de concessão. Eu acho que o Fluminense, na verdade, não está fazendo uma concessão, né? Assim, podia ser o Flamengo, mas podia ser qualquer outro clube. Eu acho que depois de tudo que fizeram, e eu cheguei até a publicar sobre isso, assim, acho que depois de tudo que fizeram e ainda fazem com o futebol, né, esse processo ainda em curso de elitização, de arenização, e que dentro desse bojo também está uma série de proibições às torcidas organizadas, uma série de punições arbitrárias às torcidas, né, uma série de posturas de limitação mesmo, de afastamento do torcedor ao estádio. Eu acho que diante disso tudo, assim, para mim, particularmente, está fora de cogitação não defender torcida mista, sobretudo num clássico, e um clássico como o Fla-Flu, né, que é o maior clássico do mundo, assim. Então, assim, para mim, assim, eu tô cagando para reciprocidade. Se o Flamengo faria a mesma coisa ou não faria a mesma coisa, não espero porra nenhuma do lado de lá, para falar a verdade. E se fosse querer, assim, que o Fluminense agisse e se posicionasse, se pautasse as suas escolhas, as suas posturas a partir do lado que o lado de lá faz ou deixa de fazer, a gente estava fudido, na verdade, né? Porque para mim isso não tem a ver com fidalguia, assim, não é concessão, é uma questão de identidade. Eu vou querer sempre que o Fluminense, enquanto instituição, lute e se posicione para manter o futebol vivo. E para manter o futebol vivo, não tem como manter o futebol vivo se não ser que não passe por manutenção e valorização das torcidas, inclusive garantindo o preço popular, também lute contra as proibições aos torcedores, a essas punições arbitrárias, contra a censura nos estádios, enfim, uma série de coisas que eu vou sempre
lutar enquanto torcedor para que o Fluminense se posicione nesse sentido, entendeu? E tem tido essa tentativa de cada vez mais impor uma torcida única em clássico, né? E eu acho que, por quem tem um mínimo de preço assim, pela cultura de arquibancada, eu realmente acho que, e acho acertada a posição do Fluminense hoje, de viabilizar, e não é conceder, viabilizar que um clássico se coloque como um clássico, do tamanho de um Fla-Flu com torcida mista, entendeu? Tá. Só para a gente tentar dialogar, assim, essas duas visões são bastante distintas, né? Você falou que não considera isso como uma concessão. Mas então, assim, o que você vê o Fluminense hoje garantindo com essa atitude é, assim, talvez assim, seja um medo de se der um passo atrás e aceitar essa lógica de torcida única, que a gente não consiga voltar à torcida mista depois, é mais ou menos isso? Cara, o que eu vejo é que, assim, eu acho que hoje eu vejo um Fluminense que entende o tamanho do Fla-Flu, entende a importância de um clássico ter torcida mista enquanto essência do futebol, entendeu? Acho Entendi, que é mas, isso, assim. Eu acho mas eu que, acho. acho que são duas coisas, assim, tem dois pontos. Eu ia até tocar no segundo, não quis me alongar muito, assim. Tem o ponto de entender o que move o futebol, tá ligado? O que importa no futebol, que é a torcida, que são os torcedores. E um ponto também, que é um ponto mais um ponto de vista técnico, que é o que leva o Fluminense e o Flamengo, tudo bem que a relação tem vários conflitos, mas os dois administram o estádio hoje, os dois têm um acordo em relação à questão da divisão, entendeu? Que foi inclusive a Aí justificativa é um outro utilizada. ponto, né? Que é inclusive a justificativa utilizada pelo Fluminense. Então, assim, são dois aspectos. Mas eu não vejo como concessão, porque assim, na verdade, o Fluminense não está concedendo nada ao Flamengo. O Fluminense, primeiro, está respeitando um acordo que existe entre os clubes na administração do estádio e a administração da marca Fla-Flu. E segundo, acho que o Fluminense age preservando o pouco que ainda resta de futebol e cultura de arquibancada. Que eu, particularmente, aquilo que me formou enquanto torcedor, né, amante do futebol, que sem dúvida nenhuma perpassa por vários fatores, mas dentre esses fatores é a ida ao estádio, é você entrar no estádio e ver aquela rivalidade, né, aquela disputa de torcidas. Isso para mim foi fundamental na minha criação enquanto torcedor. Para mim isso é assim, muito importante, entendeu? Então acho que são esses dois aspectos que eu destacaria, sacou? Eu acho que assim, eu vou passar agora pro Edu que pediu a palavra, depois eu dar mais uma rodada para vocês, mas o que eu tô entendendo basicamente, porque pelo que o Felipe falou, acho que ele tem acordo com essa questão da cultura, né, do quanto que o Fla-Flu e a torcida mista é importante, assim, para a gente preservar a cultura do futebol que vem sofrendo vários ataques, né. Eu acho que a avaliação de vocês difere, na verdade, em relação a esse momento específico, né, assim, que o Felipe acha que nesse momento a gente tem mais a perder colocando torcida mista no estádio, e você acha que a gente tem mais a perder não colocando, né. Edu, fala aí, que você tá com a mãozinha levantada aqui pra mim. Não, com relação a essa questão da concessão também, né? Eu também não vejo como uma concessão. Existe até essa história do acordo aí, que surgiu mais pro final da semana, como a explicação do Fluminense, mas que para mim, na verdade, é o que menos importa, né? E o que mais importa realmente é a manutenção dessa cultura do futebol, assim. É óbvio que, como o Felipe falou, todos nós sabemos que do negacionismo da diretoria do Clube Remador, que eles estão ligados a tudo de pior que acontece, que existe nesse país no momento, a postura do clube adversário com relação à pandemia e a outros assuntos de interesse nacional também. Mas com relação a isso, o Fluminense tem tido um posicionamento que faz um contraponto bom, né? Durante esses últimos 2 anos aí de pandemia, sei lá, 1 ano e pouco, de estar sempre ao lado da ciência, respeitando os protocolos, foi contra a volta do público aos estádios. Então, assim, esse contraponto a gente já fez durante esse período. E essa concessão, esse pedido para que Ó, o tenha ato público no falho. estádio não tem muito a ver com isso, né? Assim, e assim, até durante a campanha, eu fui em algumas reuniões de todos os candidatos, Da e outra campanha, né? Quando era, na verdade, essa última a gente não foi, né? Mas sim, sim, você foi na outra que ele perdeu, né? Que o Mário perdeu pro Abad. sim, mas eu fui em algumas do Mário também. Fui lá no pessoal do Antifascista, que lá na Lapa, e ele sempre foi muito enfático nessa história de o quanto incomodava ele o nosso fraco desempenho nos clássicos, né? Que ele tinha os clássicos cariocas como uma coisa muito importante, que
A gente não podia deixar de ganhar, como a gente não vinha vencendo. E houve até uma recuperação aí nesse ano e meio, né, 2 anos aí de gestão, a gente voltou a ganhar alguns clássicos. E eu acho que está um pouco inserido nessa visão dele, né, da importância dos clássicos e de quanto é importante ter torcida dos dois clubes nos clássicos para a gente manter essa cultura aí do futebol carioca e do futebol como um todo, né? Que nos resta muito pouco, aliás, a destruição do Maracanã, as restrições de material para as nossas torcidas, as punições absurdas que o Otati mencionou. Então é isso, vou rolar a bola aí. Beleza, beleza. Felipe, complementa aí agora, depois que os camaradas comentaram um pouco em cima do que você falou. Não, eu tenho total acordo, né? Principalmente quando o Hugo coloca essa cultura do futebol, né? Essa identidade torcedor, essa festa da arquibancada, isso daí é fundamental, é o que de fato assim forma o que a gente entende como torcedor, né? O que a gente compreende como futebol, além dessa plasticidade aí, principalmente do que a mídia coloca, ou até mesmo da forma como o Maracanã foi ressecado hoje é uma arena, né? É uma coisa muito distante do que viveu lá, né? Pelo menos que eu comecei a acompanhar aí mais presente futebol lá no início dos anos 2000, né? Ainda não era essa aberração, né? Que é o Maracanã hoje, mas que era uma coisa muito bonita, mas enfim, era o que dava essa dinamização, mas é aquilo. Hoje, assim, esse ponto eu tenho um acordo com o Hugo. Só que a gente começa a ter uma diferença quando eu falo exclusivamente desse clássico em si. Porque a gente está falando de correlação de forças, né? Não dá para. Esse debate eu acho que seria ok na década de 80, assim, porque realmente o Fluminense ele conseguia contrapor ao rival no estádio, né? Colocar o famoso 50-50, né? Hoje o rival ele se pretende ser um clube continental e o Fluminense está lutando para deixar de ser de um clube de bairro, né? Acho que esse é um primeiro ponto, assim, a gente tem que ser modesto, que caracterizar o que é o Fluminense hoje. E a gente, de certa forma, nessa correlação de forças, se colocar como na mesma condição que o outrem, né? No caso, o nosso rival, acho que é muito prejudicial, até mesmo no que havia a ser o Fluminense futuramente. Acho que o Fluminense tem que se fortalecer, principalmente no âmbito dos bastidores. Lembrar que ali no final da década de 80, o Fluminense, essa coisa da fidalguia, dessa coisa de, né, concessão foi muito contestado, mas assim, de procurar sempre harmonizar em prol do futebol carioca, o clube ele foi se dissolvendo, né? Principalmente ali no âmbito da nossa interferência da FERJ, tanto quando o Eurico Miranda assume ali o caixa d'água, né, a famosa frase do caixa d'água, acabou a era dos coloridinhos no futebol carioca, que vai colocar o Fluminense na década de 90 ali praticamente na Série C, e os presidentes, de certa forma, com essa coisa de concessões, concessões e concessões, nos levou a um patamar que quase o clube foi extinto, né, ali no final da década de 90. Então, assim, eu acho, eu sempre parto da premissa que o clube tem que ser brigão, o clube tem que ser chato. O Fluminense é um clube gigante, então a diretoria ela tem que agir à altura do clube, do que o clube pretende, né, se colocar como falou assim, olha, a gente não vai, nesse momento não vai, a gente não tem uma relação boa, a gente está se enganando aqui, fingir que a gente está tendo uma relação gostosa, a gente não tem. Vocês estão sacaneando a gente há 2 anos seguidos. O Fluminense vai se posicionar. O presidente tem que se posicionar, se colocar na mídia e falar assim: ó, a gente não vai conceder, a gente defende torcida mista, etc e tal. O Fluminense sempre lutou por isso. Na década de 70, o famoso troca-troca do Francisco Horta é o caso mais evidente, né? O Horta ali organizou para que o futebol carioca ele não ficasse aquela coisa monótona, né? De só o Fluminense ganhar todo ano e hegemonizar o futebol, como em outros momentos históricos também com Guile, aquela coisa toda. Mas hoje o clube está num processo de se
se posicionar como um clube gigante do futebol brasileiro. E não dá para a gente simplesmente abaixar a cabeça para o rival e falar assim, tudo bem, ok, vamos dividir. Eu acho que caberia aí um posicionamento, até de uma perspectiva aí que foi colocada midiática, né? Para se colocar e falar assim, olha, o que o rival vem fazendo nos últimos 2 anos, nessa coisa toda, a gente não vai permitir. E a gente vai se posicionar frontalmente. O caso mais, assim, só para fechar, o caso mais emblemático aí é a relação com o time lá de São Cristóvão, né? Que conseguiram uma liminar naquele último Carioca para jogar a Sul e entraram sozinho do estádio. Por quê? Absurdo. O presidente não se posicionou à altura, né? Embora ele tenha se colocado várias vezes e tudo mais, mas ele não se posicionou à altura do gigantismo que o clube representa. O Fluminense ele tem que começar a se posicionar nesse momento até para poder colocar o dedo depois na cara da Ferg. O Fluminense é sempre sacaneado no Campeonato Carioca, na CBF. Hoje aquele impedimento não, o pênalti no Kennedy, aquilo foi uma coisa ridícula, Criminoso. criminoso, que é o clube que perdeu, né, foi ressecado dentro dos bastidores no âmbito da defesa da institucionalidade. Então, assim, as pessoas têm que respeitar o Fluminense no seu gigantismo e o clube tem que se posicionar, né? Mostrar para o rival que ele não pode fazer o que bem quer com todo mundo, como ele sempre faz, o tal do malvadão, porque o Fluminense é um clube gigante. O Fluminense só afundou o futebol brasileiro, eu sempre falo isso. E não dá para a gente acatar nesse momento, né, essa postura que o rival exige. Mas de resto eu concordo com o Hugo, assim, eu sou o maior defensor, né, do futebol romântico, por mim, inclusive os campeonatos regionais, o campeonato carioca, eu sou o maior defensor dessa modalização de retornar aos clubes, etc. e tal. Mas nesse clássico eu acho que é um retrocesso e um apequenamento do Fluminense se render ao 50-50 aí, no dividir, né, conceder para o rival a divisão do estádio. Beleza. Você falou do 50-50, eu lembrei da cena do Tropa de Elite, né? E junto com o 50-50 o cara fala alguma coisa assim, né? Quem quer rir tem que fazer rir, né? E o Fluminense tá fazendo rir sem ganhar risada, né? Assim, sem poder rir junto. É mais ou menos essa a tua leitura, né? O Marimbondo. Fala aí, Hugo. Você tá com a mãozinha levantada, cara. Fala aí. Cara, eu só ia então. Sim, acho que de fato você resumiu bem quando você demarcou qual é a diferença. Acho que a diferença é mais da análise do momento. E aí eu realmente não acho assim que seja um apequenamento, exatamente porque eu acho que. Eu acho que o Felipe, a minha diferença com ele é quando ele coloca como se a gente estivesse fazendo o que o rival quer. Né? Eu acho que esse é o ponto que causa a divergência. Porque na minha visão, eu acho que isso deveria ser o que o Fluminense quer. Né, que é essa preservação de tudo isso que a gente já falou e que a gente tem acordo, desse ponto que a gente tem acordo. Né? Mas o que eu ia falar, na verdade, é para a gente pegar os comentários no Twitter, né, que a gente fez aquela publicaçãozinha, e aí, se Beleza. tu me permitir, eu leio aqui. A gente perguntou, você é a favor de torcida única ou torcida mista no Fla-Flu? E aí tivemos 8 comentários. Ítalo Rodrigues comentou, sim, clássico sempre tem que ser torcida mista. É uma das poucas boas coisas que ainda existem no nosso futebol. A torcida que está de frescura. Depois a gente pode comentar esses comentários. Né? O Gilson, né, o grande Gilson, que sempre acompanha a gente. Torcida única é maluquice. Mais uma opinião aí polêmica. Cristina Tina, né, que também sempre acompanha, está no grupo da resenha, colocou: acho o estádio com torcida única sempre meio deprimente. Foda que os caras nunca fariam o que a gente fez. Né? Então, o fato é que o Fluminense ficou numa posição complicada. Ela colocou aqui no comentário dela. Tem um Flusão Educado que comentou: já fui a Fla-Flu com mais de 170 mil pessoas. Hoje sou contra a torcida mista. O vírus continua matando. Eu Ué, não entendi a relação muito bem da torcida mista com o vírus. Se o Flusão Educado escutar esse episódio, depois pode ter direito aí a... explicar pra gente do ponto de vista epidemiológico dele aí, qual é o sentido disso aí. O Carlos Muniz botou: o lado torcedor quer a torcida única sempre. Aí eu já discordo. Mas existe um acordo de uso do estádio e isso não pode contar. Aí ele traz aquele aspecto do acordo, né? Vartan comentou: futebol tem que ter torcida mista sempre. E o Vinícius, por fim, Vinícius Skoralik, não sei nem se fala assim, mas ele está no grupo da resenha também,
grande parceiro aí, botou, eu acho que eu quis terminar com essa, porque eu acho que essa vai ser consenso entre nós, e aí a gente pode continuar o debate. Eu quero que o Flamengo se foda sempre. Então esses foram os comentários aí. Isso aí. Que é o único tipo de frase em que a gente aceita que a pessoa use o nome do clube remador. Exato. Inclusive, Hugo, já tô anotando aqui quantas vezes você falou palavrão nesse programa pra você botar dinheiro na caixinha, tá? Boa. Você tá falando bastante, tem que se controlar aí, cara. Deixa eu tecer alguns comentários também. Uma observação que eu queria fazer, cara, é que eu vi você. Assim, eu tendo a concordar mais com você e com o Edu do que com o Felipe na questão do apequenamento. Assim, eu não acho que seja propriamente um apequenamento da instituição. E eu concordo que a ideia de preservar a cultura do futebol é importante, que o Fluminense deveria lutar por isso. Mas não é por isso que essa gestão está fazendo isso. É importante pontuar isso, né? O objetivo da gestão não é preservar a cultura do futebol, é preservar uma boa relação na administração do Maracanã e o cumprimento de um acordo comercial, o que não julgo também, tá? Mas é importante, assim, deixar claro que o dia que esse objetivo que eu citei agora, que é o da gestão, for contra a cultura do futebol, eu não sei se a gente vai contar com essa defesa da cultura, não. É uma visão mais comercial, eu acho, do que romântica, como disse Felipe. Alguém aí gostaria de desenvolver mais o Eu achei debate? que o Edu A falou gente... pouco. O Edu falou pouquinho. Tá calado? Tá acanhado, Edu? Ele tá meio triste hoje. Não, falei, tô falando, ouvindo aqui. Eu gostei do comentário, assim, o quão perigoso é esse momento que a gente vive de movimentos aí de torcida, né? Porque a gente teve um comentário aí no post do É Proibido Remar, que o cara fala que o lado torcedor tende sempre a querer torcida única. Quer dizer, é terrível, O né? cara inverteu todo o nosso Porque debate, né? inclusive eu achei que ele tinha se enganado. Eu achei que ele tinha se enganado. Ele pode até, de repente, realmente, na hora de digitar lá, porque é uma coisa que foge tanto do normal pra gente, assim, né? Ele, Pois é. obviamente que ainda vivemos num país democrático, cada um tem a Sim. sua opinião, mas E eu o vou lado dizer que torcedor deveria sempre querer torcida mista, na verdade, né? Mas, né, enfim. eu vou dizer que assim, eu tendo não, assim, eu entendo essa posição do Felipe, essa leitura do Felipe de que o Fluminense pode, com essa medida, assim, perder mais um ponto, vamos dizer assim, nessa correlação de forças. Mas uma coisa que eu não entendo, que me incomodou profundamente lendo nas redes, era que era um absurdo o Fluminense deixar de dividir estádio com o Flamengo em clássico, que tinha que ser sempre 90-10. Pô, não é possível, gente, que assim, que tricolores que falam isso tenham ido a Fla-Flu já, assim, sabe, 50-50. É uma coisa que eu não consigo conceber, assim, é um distanciamento sei lá, da própria essência do que é torcer pro Fluminense no estádio, né, sei lá. Os melhores dias da torcida do Fluminense são em Fla-Flus, eu diria, assim, pela minha experiência de torcedor, a gente se transforma, cara, já é a melhor torcida do mundo, vira a melhor torcida do universo, sei lá. O Hugo, você levantou a mãozinha, mas o Felipe pediu para falar antes, então depois eu passo para tu, beleza? Show. Não, Fala olha aí, só, ele é Felipe. convidado e meu empregador, meu irmão. Ele pode falar à vontade na minha frente, quando ele quiser. Pô, de striptease. Não, cara, não, assim, isso essa questão que o Gabriel levanta, acho que ela é fundamental, né? Assim, tem a coisa mais linda do universo é tudo tá no Maracanã, o Fluminense meter um gol e a torcida do Flamengo tá calada, aquilo ali. Quem já viveu isso sabe o quanto que é gostoso, assim, os caras baixarem a cabeça e ficarem quietos. Tem coisa melhor, sensação melhor do que isso, né? Eu não vou falar que tem coisas melhores porque até por causa do horário aí e tudo mais. Mas assim, Mais 18. mais 18. Mas assim, é uma sensação muito gostosa, só que tem assim, tem a questão de fundo da correlação de forças hoje, que eu acho que assim, é um fator muito presente, né? A gente, por mais que critique o rival, por mais que nós tenhamos zilhões de abreviações do rival, infelizmente os caras estão numa outra condição hoje do futebol brasileiro, assim. Os malucos já vão para a segunda final de Libertadores em 3 anos. Quer dizer, quando a pandemia mudou mais pouco, nos 3 últimos campeonatos. Os caras vão se bobear, porque a gente sabe que o Galo é um cavalo paraguaio, e se bobear vão beliscar um brasileiro. E a gente não ganha um título há 10 anos. Então, assim, são questões que a gente tem que colocar na balança
até para se posicionar, né, enquanto clube hoje no sentido institucional da coisa, e se abordar nas questões dos bastidores. Eu acho assim, uma coisa seria, né, o presidente do Flamengo ter uma postura protocolar e se posicionar nas mídias e falar assim, ó, nós pedimos gentilmente, o Fluminense teve uma postura, uma hombridade incrível, etc e tal, e papapá e ppp, na defesa do futebol raiz, e blá blá blá, aquela coisa toda, fazer tudo né, um floreamento ali, eu acho que seria, assim, seria ok, seria maravilhoso. Só que não é isso, assim, o Fluminense hoje está numa correlação de forças de, né, o rival fez aquele, né, fez assim aquele estado, e o Fluminense, tá bom, tá ok, abaixou a cabeça. Vamos lembrar que, pô, gente, o Fluminense é um clube gigante, o Fluminense só criou o futebol brasileiro, o Fluminense criou a Federação Carioca, o Fluminense, enfim, se a gente for resgatar aqui historicamente, só existe futebol, eu falo nem do Brasil, no mundo, porque eu não sei se não tivesse futebol no Brasil, se teria a mesma dimensão, não gosto de historiador falar em si, é complicado, mas se teria a dimensão do que é hoje por causa do Fluminense. O Fluminense ele tem que se posicionar enquanto o clube que é, enquanto clube gigante. E nessa correlação de forças, assim, eu acho que o clube foi muito submisso, muito resignado, entendeu? Muito baixo, muito fácil, né? E eu acho que não é dessa forma que toca. Hoje o Fluminense não tem força na Ferj, não tem força na CBF, Conmebol, então nem se fala. Mas o clube tem que se colocar enquanto grande. O Fluminense poderia ter criado um fato político essa semana. Assim, conversando com amigos de outros estados, né? Sempre que tem Fla-Flu, amigos assim do campo progressista, eles sempre torcem pelo Fluminense. E o Fluminense eu acho que explora muito pouco também esse protagonismo aí no âmbito dessas questões políticas aí que são dos bastidores, com a forma que o rival é vista hoje. Eu acho que o Fluminense assim foi muito fácil nessa negociação, né? E o clube eu acho que poderia ter batido o pé, poderia ter intervido de forma mais incisiva. E a forma que foi feita, assim, sinceramente, uma coisa que me incomoda muito assim para fechar nos últimos Fla-Flus, né, da torcida do Fluminense nos últimos anos, né, que a gente tem conseguido colocar muito poucas pessoas no Maracanã, menos do que na época que a gente estava na Série C. Né? Hoje você vai num Fla-Flu, o Fluminense coloca cerca de 9, com muito assim, com muito otimismo, 10 mil pessoas, cantando pra caramba, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e a torcida dos caras lá gigantesca, e depois a turma, pô, a gente esculachou os caras. Pô, será que é isso, que o Fluminense é isso? Na década de 80 o Fluminense dividia de fato o Maracanã. O pau quebrava, né, no sentido positivo, não de porradaria, mas de festa da torcida, quem cantava mais alto, dividia, Disputa, etc né? e tal. Então, assim, só para fechar, acho que é uma questão de correlação de forças. E se o Fluminense não tiver uma postura gigantesca no âmbito dos bastidores, for muito fácil, como foi nessa coisa ali, assim, o clube ele está indiretamente se apequenando, né? O Fluminense ele definiu, o Fluminense organizava o Campeonato Carioca até 40 anos atrás. Hoje o clube é sacaneado pela Ferja, roubado de forma assim esdrúxula. Qual o último Carioca do Fluminense? Foi 2012. Todo Carioca a gente é roubado. Aquele jogo contra o Resende esse ano, aquilo dali foi um... O clube não tem força. Aquilo dali, o mesmo árbitro depois foi e apitou o mesmo jogo do Fluminense, se eu não me engano. O cara era para ser expulso. Né? Eu duvido que um Horta, um Schwartz da vida ia deixar esse cara nunca mais ia apitar na vida dele. Então, assim, tem essas questões de bastidores, que é o gigantismo do clube, que se o clube não se posicionar e não se colocar, a gente vai cedendo, vai cedendo, vai cedendo. Hoje a gente cedeu pro Flamengo, sem negociação, sem nada, bababá, ppp. Daqui a pouco vai chegar um período que, né, o Maracanã vai estar lá os caras botando 100% no jogo deles e 50-50 no nosso. Entendeu? Por isso que essas questões de consenso e correlação de forças, o Hugo sabe, eu sou muito político, e com o tempo a gente vai vendo essas malandragens, as coisas vão acontecendo. Político no sentido da militância mesmo, as coisas vão acontecendo. Se a gente cede muito, os caras sabem assim, opa, esse cara é muito bobão, hein?
vamos para cima dele. E é isso que está acontecendo com o Fluminense. Então, assim, é por isso que eu falei, esse clássico em si, eu acho que o Fluminense poderia ter sido mais duro, mais pesado, até mesmo que fosse 50-50, mais pesado na negociação, dar um show, fazer uma brigaiada nos bastidores, aparecer pro marketing, Sport TV, não sei o quê, fazer aquela coisa toda, brigar, aparecer, colocar os caras na parede, obrigar o Landim a se posicionar, a se ajoelhar pra gente, falar, pô, presidente, pelo amor de Deus, presidente do Fluminense, deixa a gente meter 50% aí. Eu acho que foi muito fácil, cara. Foi muito fácil. E isso que acho que é, assim, a indignação, embora eu acho que grande parte da torcida do debate do Twitter, as pessoas não se expressem da maneira adequada, né? Acho que até porque a gente está quase 10 anos aí sem título, mas eu acho que é um pouco disso, assim, do clube só tomar um monte de tapa na cara, e chute, cuspe e tudo mais, e o clube abaixar a cabeça resignado e falar assim, pô, beleza, cara, é isso mesmo, nós somos muito pequenos. Então acho que esse é o ponto, assim, o nó da discussão, entendeu? Uhum. Eu acho que esse é o ponto central mesmo assim, da divergência das opiniões, né? Essa leitura. E como eu disse assim também, eu acho que é uma leitura bem válida, sabe? Eu não acho nem um pouco inválida, assim, eu acho que é até uma questão, de certa forma, abstrata, assim, né? Da leitura dos bastidores do futebol. É difícil da gente conseguir, por exemplo, assim, chegar a um consenso baseado só nos fatos, né? Assim, a gente vai interpretar as coisas que estão acontecendo e, de fato, essas discordâncias acontecem. E eu concordo, a minha discordância, na verdade, é só em relação a esse episódio específico, tá? Porque eu concordo com a tua leitura de que o Fluminense precisa mesmo ter mais presença, né? Assim, é, não é ser lembrado, né? Assim, quando acontece algum fato que ele tangencia o Fluminense. Não, o Fluminense tem que estar presente e ser protagonista na criação dos fatos, né? Assim, ser protagonista na organização das coisas, e não só quando é totalmente sacaneado, que ali vai reclamar, levanta a mãozinha, que nem o Abade no episódio lá da final com o Vasco. Eu até acho que ele tentou, fez o que ele podia naquele episódio, né? Mas o Fluminense estava tão esculhambado assim na correlação de forças, né? Que aconteceu o que aconteceu e teve até criança de colo correndo. Essa é a história. O Hugo, Não, fala aí, Hugo, para Não, na fechar. verdade eu ia falar exatamente isso que você mencionou, assim, eu tenho pleno acordo em relação à crítica no geral, mas eu acho que, na verdade, nesse fato específico do 50-50, dividir, torcida, mista, não acho que isso esteja refletido. Eu vejo muito menos como concessão, entendeu? E muito mais como tanto prezar por uma gestão, digamos, ainda que cheio de conflitos, uma gestão, mas que talvez seja necessária. Isso aí é um outro debate que a gente pode fazer depois sobre a gestão Maracanã, que inclusive é um tema que a gente quer abordar aqui. Mas assim, é mais por essa questão da gestão, e eu ainda vejo e discordo um pouco do Bernat, que acho que sim, o Mário e a diretoria num todo, o Fluminense hoje, entende a marca Fla-Flu, e a postura de 50-50 também é preservando isso que é o pouco que ainda resta no futebol carioca aí, da essência do futebol, entendeu? Porque só trazendo um contraponto assim ao Felipe, só para finalizar a minha participação, a minha fala nesse tópico, é assim, tanto é que o Fluminense tomou esse protagonismo, isso o Felipe até citou, em relação à questão da pandemia, por exemplo. O Fluminense foi o principal clube no Brasil que se posicionou contra essa postura negacionista do Flamengo. Então, assim, não acho que o fato de querer dividir torcida mista seja um apequenamento nesse sentido, senão o Fluminense também não precisaria nem ter se posicionado como se posicionou, e que espero que se mantenha ainda com essa postura de contraponto ao lado de lá, né? Enfim, mas era isso. Tá bem. Beleza. Vamos. Alguém tem algo mais a completar? Edu, Felipe? Não, Fech- só eu gostaria de completar, assim, eu concordo com o Felipe na questão do histórico do Fluminense com relação à FERJ, a CBF, em que a gente foi perdendo representatividade. Nós já tivemos, entre aspas, o rei do tapetão, o Vilela lá atrás, que era um cara muito influente, e depois com a era Eduardo Viana a gente foi realmente perdendo espaço aí. Só que, assim, esse posicionamento com relação a dividir estádio, eu acho que não tem muito a ver com isso. Aí eu vou deixar uma provocação aqui, se, assim, eu acho que é o inverso do apequenamento, porque, assim, se você marca a posição
manutenção da cultura do futebol. Com divisão de torcida, no maior clássico do mundo, é uma forma de você se agigantar e não o inverso. Entendi a provocação aí. Não entendi o caráter de provocação, mas. Foi um caráter de opinião, né? Exatamente. Provocou alguém, não sei, mas. Alguém que é direito de resposta dessa provocação. Eu Eu acho contemplei. que eu vou seguir. Vou seguir, cara. Eu acho que as opiniões já foram bem colocadas. A gente tem 50 minutos de episódio já e temos que falar do momento do Fluminense, né? Hoje, o Fluminense ganhou a partida do Campeonato Brasileiro com gol da dupla sertaneja, Zé e Valdo. Ninguém vai rir, Caralho. né? Pô, Caraca. piada de tiozão, tá ligado? Eu roubei do Jonathan ainda, que ele botou no grupo da resenha. Ganhamos, o Fluminense ainda não fez gol, mas, quer dizer, o Fluminense fez gol, né? O time do Fluminense ainda não fez gol, mas ganhamos a partida, ganhamos 3 pontos e, bom, para quem tá de barriga vazia, né, qualquer migalha já, porra, é um É banquete. isso. E quero saber de vocês, qual é a avaliação do momento atual do Fluminense, perspectiva aí para os próximos jogos, né? O próximo já é o Fla-Flu no sábado, né? Ainda não comecei pelo Hugo, né? Começa aí, Hugo. Não, tentar ser bem objetivo, assim. Algumas observações em relação a esse último jogo contra o Atlético Paranaense. Cara, o Fluminense tem alguns jogadores muito acima da média, assim, que são muito bons, que eu posso citar o Nino, André, de certa forma até, hoje não foi tão bem assim, mas eu realmente acho que o Luiz Henrique é um moleque de muito potencial. Mas, cara, continua assim, eu acho que melhorou, eu vi melhorias hoje no desempenho da equipe, por uma questão básica da gente ter alguém que servisse como uma ligação no meio campo. Acho que o Arias não desempenhou tão bem, mas eu realmente acho que teve um desenvolvimento melhor na armação das jogadas do que vinha tendo com 3 volantes. Mas é isso, assim, Caio Paulista tá muito mal. A gente teve alguns jogadores jogando assim, muito abaixo da média real. Mas a minha perspectiva para os próximos jogos, cara, é da melhor possível. Até porque a gente enfrenta no sábado aí no Fla-Flu, porra, que a gente gosta de ganhar. Então, é meter neles e tentar cavar essa vaga aí na Libertadores. Acho que se a gente ganha no próximo sábado, a moral do time também, que é uma questão importante, a gente tem um time muito novo e que quando tem sequência de derrotas e uma relação com a torcida também que se desgastou no Maracanã ali naquele momento, que já foi inclusive tema de episódio, né? Então quem não assistiu, quem não ouviu, na verdade, o episódio anterior foi sobre essa questão da vaia. Eu acho que começar a vencer e vencer no sábado é fundamental para essa garotada também criar moral e a gente conseguir engatar uma boa sequência aí na frente. Beleza, Edu. Qual é a tua expectativa para o momento do Fluminense atual? A expectativa é de recuperação, né? Porque Porra, assim, achei que cara. fosse excelente. Aí Quebrou não uma vai. tradição de milênios. Quebrou uma tradição de milênios essa resposta. né? Porque a Perdemos agora os expectativa muitos para o seguidores. próximo jogo é boa, mas a expectativa do momento é de recuperação, porque obviamente que o time ia oscilar em algum momento, né? A gente vinha aí de 6 partidas no atual campeonato de invencibilidade, com 9 do campeonato passado, com o nosso atual técnico, sem perder, e tivemos aí uma pequena oscilação natural, né? Todos os times oscilam. Perdemos 2 jogos. Hoje teve uma pequena melhora ainda, mas assim, é muito claro a dificuldade do time em criar, né? Até o momento do gol, o Fluminense tinha, salvo engano, estava com uma finalização do André de fora da área. Então, mesmo com um meio-campista mais ofensivo, se é essa realmente a posição do Arias, que eu não sei qual é, a gente continuou Deve estar jogando de nenê, né, Edu? com a dificuldade de criar, né? Mas ainda bem que tem um Fla-Flu sábado aí pra gente somar mais 3 pontos e retomar o caminho das vitórias, que eu continuo achando que a gente chega ali entre um G4 e G5 no final do Campeonato Brasileiro. Beleza. Felipe, tua avaliação aí do momento do Fluminense, depois dessa partida contra o Atlético, para a sequência que vem pela frente aí. Cara, o Marcão hoje ele agiu de fato como técnico, né?
não como quebra-galho, assim. Ele montou o time de acordo com os melhores jogadores do elenco. Isso é um primeiro ponto, né? O Kennedy, enfim, colocou o Arias, que era o pedido da torcida, o Daniel Barcelos muito criticado, embora o Marlon não tenha jogado absolutamente nada, mas acho que é válido ele mostrar para a torcida, ó, tá vendo? É isso que vocês querem? Por isso que ele Então tá em toma. campo, é por isso que o Barcelos tá em campo, né? Tá vendo? Acho que esse é o ponto. E é o que eu sempre falo, cara, o elenco do Fluminense hoje, ele não, dado a realidade de todos os times que estão na Série A, é um elenco que não é para ficar ali na parte de baixo, né? Você pega o elenco do Fortaleza com Romarinho, Pelo amor Pikachu é de complexo, brincadeira. Paulista, é brincadeira, né? O time, né? Então o Fluminense tem que ser um time que para lutar diretamente pela Libertadores. E eu acho que o Marcão foi assim, postura válida. Logicamente que hoje o time não engatou de primeira, é a primeira formação, mas eu acho que ele tem que insistir com essa formação. Como o Hugo falou, o Caio Paulista tá ruim. Eu vejo muitas pessoas criticando o Paulista uma porcaria, não sei o que, bababá, bebê. Mas, gente, qual que é a outra? É o Luca. Não, sem Então condições. vamos lá, né? Isso é complicado, né? É complicado. Mas eu acho que ele tem que insistir com essa formação. Eu acho que dá um caldo muito bom. E o Fluminense tem tudo para estar ali. O Fluminense é clube para estar. Esse elenco do Fluminense hoje é para estar no G4. Se fizer o arroz com feijão direitinho, é para estar no G4. Não tem. Se você for botar na ponta do lápis comparando com Flamengo, opa, desculpa, com um rival, com Palmeiras e com o Atlético Mineiro, o resto é tudo a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, entendeu? Salvo o Inter ali, que tem aquele volante que joga muito, que foi até expulso hoje, mas o resto não tem muita diferença, os times se equivalem. Então o Fluminense está ali é para brigar para G4, né? O clube não tem que estar ali chorando para pegar uma oitava vaga na Libertadores, não. Mas o Marcão acho que é isso, assim, ele tem que bater no peito e falar, porra, eu sou técnico, eu vou escalar o time, vai ser o melhor, esse. Se ele tiver essa segurança, e já melhorou muito em relação ao Roger, porque o Marcão tem essa linguagem de boleiro, muito fácil acesso. O Fluminense tem tudo ali, eu acho que é para brigar pro G4. Boa. Isso aí, cara, tem um acordo. Eu acho que o nosso objetivo é esse, inclusive, né? Porque vaga na Libertadores, quem virar a esquina encontra uma agora, né? Assim, em qualquer lugar você Sim, encontra uma vaga na Libertadores. Tem que ser a vaga direta, né? Não pode pegar pra Libertadores, não. É isso. E a única coisa que eu penso diferente, cara, é que eu tiraria o Caio Paulista pra botar ou o Nonato ou o Martinelli. Eu acho que o Fluminense pode fazer um 4-4-2, sabe? Não precisa ficar nessa. Insistir em ter dois pontas sempre, porque se não tem qualidade para ter dois pontas, pô, usa o que você tem qualidade, né? Nonato e Martinelli, dois dos nossos melhores jogadores do elenco no banco. Eu acho um desperdício. Eu acho também que uma outra possibilidade, a gente já chegou até a comentar na resenha, acho que foi na resenha que a gente comentou, que era colocar o Fred, né, e o Kennedy jogar como mais ponta do que centroavante. Também era uma alternativa, assim. Foi o Dudu que falou isso na resenha, o Dudu falou Eu isso. senti falta, Mas era assim, no, confesso que eu senti mas era falta. no sentido de fazer um 4-4-2 com o John Kennedy e o Fred, e aí E o bota Luiz Henrique Arias. compondo. Ele falou mais do Luiz Ah, Henrique e o Luiz compondo Henrique mais o meio ali, tentando flutuar mais ali no meio. isso. Mas é porque eu realmente. Flutuar flutuando, que É, o Dudu falou. Ele ia flutuar flutuando. flutuando. Mas é porque realmente eu, assim, particularmente, senti falta. É porque eu gosto, né, de um time formado com um centroavante referência, assim. E eu senti falta de um Fred, assim, hoje, sabe? Acho que o John Kennedy tem muita qualidade, mas eu realmente senti falta de um jogador experiente, um jogador que seja referência, né, e que Uhum, cumpra o papel que o Fred cumpre muito bem. Então acho que talvez seja uhum. uma modificação possível também de o Caio Paulista ceder o espaço e não tirar o John Kennedy, mas colocar o Fred no lugar do Caio Paulista. Beleza, gente. Então fechamos, já tem uma hora de programa, os nossos ouvintes já dormiram já no meio do programa, com certeza. Parabéns e muito obrigado aos guerreiros que continuam com a gente. E vamos para os finalmente fazer aquela média, mandar os abraços. Felipe, muito obrigado, cara, por ter topado aqui fazer o programa com a gente, ter contribuído. Acho que ficou um debate de muita qualidade. Eu acho muito legal quando a gente traz alguém que pensa diferente do que esses cabeças duras aqui da bancada, porque se fica só todo mundo concordando o tempo inteiro, não tem a menor graça, né? E acho que realmente ficou um programa muito interessante para a torcida tricolor até se informar sobre o que está acontecendo e entender melhor, né? Então é isso, cara. Muito obrigado e volte mais vezes. pô, eu que agradeço o convite e, assim, mais uma vez saudar a iniciativa, cara. O programa de vocês, assim, tem
tem um papel fundamental, né? Até de levar a cultura aí do fluminensismo que a gente fala, principalmente para a torcida, a galera mais nova, enfim, que está transitando aí para as novas mídias e tudo mais, e tem um papel muito importante aí nesse ponto. E agradeço, né, saudar aí, mais uma vez agradecer ao Edu, ao Gabriel, ao Hugo, e saudações tricolores. Estamos aí à disposição. Valeu, Felipe, valeu. Hugo, faz aí tua média, pede o sócio, fora Bolsonaro, aquele discursinho que a gente tá cansado. Pô, senti falta do fora Bolsonaro do Felipe. Vou até dar oportunidade para ele falar. Vai lá, Felipe. Cara, isso é meio redundante, né? Tu já acorda de manhã escovando o dente, pensando, fora Bolsonaro, que... Porque não tem vídeo, que se nosso ouvinte conseguisse ver sua vestimenta, né, ia bater palma de pé. É verdade. Mas, cara, também agradecer aí o Felipe. Acho que a gente discute isso muito internamente assim no podcast, né? Do podcast ser um espaço desse tipo de debate, né? Eu acho que foi bom trazer a sua opinião, porque foge também das discordâncias que pelo menos eu vi no Twitter, né? E a gente acaba sendo um espaço muito tóxico, eu acho, as redes sociais, assim, o Twitter, né? Eu acho que você vindo aqui, a gente conseguiu ver pontos de convergência que são importantes e ver o que diverge, né? Qual é o ponto de divergência e que não tem, tá certo, tá errado, mas eu acho que enriquece aí, inclusive contribui para a galera formar a opinião também própria, né? Enfim, acho que foi muito importante, cara. E tirando isso, é isso, vence o Fluminense sempre, que vem aí os gemadores da Gávea e fora Bolsonaro. E que a nossa torcida vá na porra do jogo sábado, caralho. Porra, chega essa porra de medo, porra. Vamos encher aquela merda e cantar mais que eles, como sempre. É isso, porra. Pra cima deles. E fora Bolsonaro. Isso aí. Edu, você tá acordado ainda? Estou acordado. Obrigado, Felipe, pela presença. Obrigado aos amigos de bancada. Um abraço, até a próxima e fora Bolsonaro. Isso aí, sucinto, direto, eficiente, essa é a voz da experiência. Bom, agora minha saudação. Queria mandar o bom momento ao ouvinte que não podia faltar, deixei de falar no começo, mas fica no final o bom momento. E é isso aí, saudações tricolores, sigam o É Proibido Remar, ative as notificações em todos os lugares para você não perder um episódio, e semana que vem estamos de volta aí para celebrar mais uma vitória do que já é normal no dia a dia do Carioca, né? O bem vencendo o mal. Então é isso, até a próxima, galera, um abraço, saudações tricolores. Opa, tem alguém vendo TV aí. Corre Assis livre, penetra na grande área, procurou, atirou, Rasterinho, gol!